paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria para nós estarmos juntos no nosso programa diário, leitura da Bíblia. Conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Na nossa leitura sequencial que nós estamos fazendo, nós estamos no livro de Juízes e hoje nós vamos ler o final do capítulo 9, a partir do versículo 50. Então vamos abrindo as nossas Bíblias aí, Juízes capítulo 9, vamos no versículo 50. No episódio anterior nós vimos aqui Abimeleque, que se levantou ali para governar ali a cidade de Siquém, matou seus irmãos, filhos de Gideão. Ele era filho de uma concubina, ele matou 70 dos seus irmãos e ali ao final, assim como uma parábola que foi dita aqui por Jotão, um dos irmãos ali que se escondeu e não morreu, o que aconteceu foi que Abimeleque, ele se levantou contra a cidade de Siquém, matou a todos. Nós terminamos a leitura do versículo 49 no episódio anterior, dizendo que o restante do povo que ainda existia, que eles se esconderam na torre de Siquém, todos morreram. Então nós vamos prosseguir aqui, Juízes, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 50 hoje. Então Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou a Tebes e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. E chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou um pedaço do mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Vamos ler, irmãos, o capítulo 10, Juízes, capítulo 10. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Pua, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou a Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel.
18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas, que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrarei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então nós encerramos aqui, pastor, a leitura do capítulo 10. Vamos encerrar esse episódio hoje no capítulo 10, então vamos fazer aqui os comentários, pastor. Isso, capítulo 10, então o Senhor levanta, depois da morte de Abimeleque, juízes, e Tola e Jair. O período desses dois juízes foram 55 anos, e logo depois disso, versículo 6 do capítulo 10 diz assim: e o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí 18 anos oprimidos de novo. Por quê? Porque eles começaram a servir a outros deuses, até que clamaram ao Senhor e pediram uma bênção ao Senhor. E aí é esse capítulo que foi sendo lido, e o Senhor sempre lembrando para o povo: olha, clamem aos deuses que vocês escolheram para vocês. Veio a palavra do Senhor dizendo isso para eles. Mas não, Senhor, tem misericórdia, nós pecamos, salva-nos só desta vez agora. E a promessa desde lá de trás, dos livros que nós lemos atrás, né, os livros da lei, o Senhor disse que se servissem ao Senhor haveria uma bênção, mas se esquecessem do Senhor, o Senhor levantaria outros povos para trazer juízo sobre a vida deles, né? Amém, irmãos? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos, ao pastor Fábio aqui conosco, Amém. A paz do Senhor Jesus.